Oi, gente, tudo bem? Olha, vocês viram no vídeo anterior, não teve como fazer em um vídeo só. Roma é muito grande, né? E tem muita história aí para contar. Então, a gente começa agora a parte 2. Vem comigo! Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, agora continuando a parte 2, vamos lá. Bom, e o que tem para fazer em Roma, Bruna? Quais 3 lugares que eu tenho que ir para lá? Não, gente, não é bem assim. Roma é um convite para ir e ficar, mas ficar assim, 5 dias ou mais. É claro. Eu já fiz Roma em 3 dias. Normalmente a gente fica menos tempo, mas se vocês puderem ficar no mínimo 5 dias, mas com certeza vocês vão aproveitar muito. E aí eu vou dividir Roma em 2, tá? Eu vou dividir Roma, cidade, e vou fazer a outra parte chamando de Roma e Vaticano. E mais pra frente eu explico por quê. Bom, gente, em Roma tem bastante coisa pra fazer, então vamos lá. O Coliseu, o Panteão, a Fontana di Trevi, o Fórum Romano, as piazzas muito importantes, dentre elas Navona, Espanha, e na Piazza de Espanha vá e tire uma foto nas escadarias famosas, a Piazza del Popolo de Venezia, de Capitólio e muitas outras. O Castel Sant'Angelo e a Ponte, o Palatino, os Jardins da Vila Borghese e mais a Galeria Borghese, o Campo dei Fiori, o Monte Capitolino, mais o museu, os Arcos de Constantino, de Tito, a Ilha Tibertina, a Pirâmide de Sestio, o Monumento Vittorio Emanuele II, a Basílica Santa Maria Maggiore, o Circo Máximo, as Termas de Caracalla, a Bocca della Verità, Palácio do Quirinal, o bairro de Trastevere, o Museu Nacional Etrusco e, gente, mais uns 5 dias de roteiro com mais coisas para fazer. Então, assim, eu procurei dizer assim o que vocês não devem deixar de conhecer, tá? Então, sim, tem que ficar um tempo em uma das cidades mais importantes do mundo. Já como eu falei, dividindo os atrativos entre Roma e Vaticano, no Vaticano vocês podem ver a Basílica de São Pedro ou a Basílica de San Pietro, nossa Catedral da Sé cabe da porta até aqui. A Capela Sistina, o Museu do Vaticano, a Piazza San Pedro e não deixem de fazer a Cúpula da Basílica e a Necrópole Vaticana. Tem bastante coisa para fazer lá também. Eu falaria para vocês dedicarem um dia somente ao Vaticano. E já falando um pouquinho sobre o Vaticano, independente da sua religião, se você não é católico, vá ao Vaticano para conhecer e para ver arte, ver obra de arte, grandiosidade arquitetônica. Enfim, eu acho que independente de você, de qual religião você é, deva respeito, vá até o lugar, conheça como um turista. Sem dúvida nenhuma, você vai ficar embasbacado de conhecer aquela suntuosidade. Bruna, como eu me transporto em Roma? Então eu já dei um spoilerzinho antes, né, dizendo, olha gente, eu adoro me perder em Roma, eu adoro andar a pé em Roma. Mas Roma não é uma cidade que dá para fazer a pé, gente. Dá para você desvendar
as coisas próximas, né? Então, um atrativo próximo ao outro de forma a pé. Então, eu quero ir de uma piazza para outra, no meio disso tem uma fontana, no meio disso está o Panteão. Você faz um roteiro a pé, mas sempre numa região central. Agora, ir de um lugar para o outro a pé, dependendo de onde é o teu ponto A e o teu ponto B, você vai andar horas. Então, cuidado, Roma é uma cidade grande. E aí, assim, uma coisa que funciona muito bem são os transportes públicos. Então, eu vou falar um pouquinho do ônibus, do metrô e de outros transportes. Então, dentro da cidade, se você conseguir ali entender de onde para onde e o ônibus certo que você tem que pegar, eu vou te falar o preço de quanto custa o ônibus coletivo. Se você quiser comprar um bilhete numa banca de jornal, se você quiser comprar um bilhete de 24 horas para você usar quantas vezes quiser, ele custa 7 euros. Para 48 horas, ele custa 12,50 euros. E o unitário, 1,50 euro. Você não consegue pagar dentro do ônibus, gente. Então você, de qualquer forma, tem que comprar o seu bilhete. Lógico, se você sabe que você vai num ônibus e volta no outro, 3 euros, ok. Se não, já pega o de 7 para você usar mais vezes naquele dia. O metrô de Roma é o mesmo valor, tá? Exatamente o mesmo valor. A única coisa que muda é que quando você entra dentro do metrô, você tem máquinas ali que aceitam tanto cartão de crédito quanto dinheiro. E aí elas soltam o seu ticket. E aí é interessante porque esse é o lugar que eu mais gosto de trocar dinheiro. Os romanos normalmente ficam bravos quando a gente dá um dinheiro muito alto, né? Então nós, turistas, normalmente em casa de câmbio, a gente não consegue um dinheiro tão trocado assim. E aí, esse é o lugar para se trocar o dinheiro. Então a gente coloca ali dentro da máquina, né, o dinheiro grande e ele devolve todos os menores. Fica a dica. Custando o bilhete de 24 horas, 7 euros, o bilhete de 48 horas, 12,50 euros e o bilhete unitário, 1,50 euro. O bus hop-on, hop-off que eu defendo aqui para passear, para se divertir, para transportar e ao mesmo tempo para conhecer os atrativos, tá? Então o bus hop-on, hop-off Roma, ele custa um dia 21 euros e 2 dias 30 euros. Então, se você tem esse tempo, eu sugiro que você você compre o bilhete de 2 dias. O táxi, ele custa 1,30 euro o quilômetro. Ah, mas é mais barato que o ônibus? Ele é mais barato que o ônibus, mas olha, os romanos, eles têm um probleminha, tá? Eles não gostam de ligar o taxímetro. Então eles gostam de combinar preços com você. Então você entra e você fala, estou aqui, quero ir para o Coliseu. Ele fala, vão ficar 15 euros. Então você não tem certeza se é isso mesmo que vai acontecer. Eles gostam efetivamente de combinar preço, tá? Então você nunca paga o preço certo. Outra coisa, se você estiver vindo com malas provenientes aí de aeroporto ou de estação de trem e tal, esse combinado não dá certo, gente. Muita gente tem problema, isso é muito pega turista, tá? Infelizmente. Então o que eles fazem? Eu tô aqui no aeroporto de Fiumicino e preciso ir para Roma numa área central. Então eu vou te cobrar 40 euros. Tá bom. Chega lá, ele começa a brigar com você, normalmente, né, os taxistas, e falam, não, essas malas ocuparam meu carro inteiro, essas malas estavam pesadíssimas e eu tive que ajudar, não, eu quero 50 euros, e eles não liberam as malas de vocês até que vocês paguem o preço desejado, mesmo que você já tenha combinado. Então, assim, não são todos os taxistas que fazem isso, claro que não, mas fiquem espertos porque isso acontece com uma certa frequência. Existem 3 tipos de categoria de Uber em Roma: o Uber Black, o Lux e o Van, né? O luxo e o van. O quilômetro do Black são 5,80 euros. Discrepante, né? Do táxi. Muito discrepante, né? Do táxi. E o Uber Lux e o Van têm o mesmo preço, que são 7,80 o quilômetro rodado. A diferença é que o van a gente consegue
compartilhar com mais pessoas. E aí existem excursões diárias ali, né, para os diversos atrativos, que custam em média 30, 40, 50 euros essas excursões diárias. E aí você não precisa se preocupar com o caminho, vem um micro-ônibus, um ônibus te pega com um guia, te leva para os atrativos, conta a história, etc, etc, etc. Vou dar uma ideia de hospedagem em Roma, e claro, porque Roma vocês têm que ficar. Gente, quanto mais perto dos atrativos no centro histórico vocês ficarem, mais caro é a hospedagem, por conta da comodidade. Quanto mais vocês forem se afastando, mais barato fica a hospedagem. Então eu vou dar aí uma ideia média de início de um 3 estrelas. Vocês encontram hospedagem por R$255 com café da manhã à noite. E um 5 estrelas a gente começa a conversar aí por 2.670 com café da manhã. Lembrando que na gravação desse vídeo, 1 euro equivale a R$ 6,74. Temperatura média de Roma é no inverno de 3 a 12 graus e no verão mínimas de 19, máximas de 31 graus. Mas pode chegar a mais. Cosa c'è per mangiare? Gente, em Roma existem pratos específicos e típicos, então vamos falar o que tem para comer, que é o que a gente adora. Sabe a alcachofra? Que a gente cozinha e come gostoso? Então, existe o prato, um dos pratos principais de Roma aí é a alcachofra no azeite, feita ao forno. Prove. O supplì al telefono, que nada mais é do que um croquete de arroz com um queijinho dentro derretendo, tá? Buono, buono. A fiore de zucchini, que é a abobrinha, gente, recheada no forno, gostoso. Ou a fiore de zucca, que é a abóbora. E o zucchini, a abobrinha. Ambas recheadas, ambas feitas ao forno, eles adoram, comem muito e é muito bom. A bruschetta al pomodoro, que todo mundo acha que isso é um palavrão, né? Mas são fatias de pão italiano ali com tomatinho. E aí também tem com berinjela, tem com outras coisas. E bruschetta é uma delícia, né, gente? Adoro. E aí, vários tipos de massa, né? O a carbonara, por exemplo, que é com ovos, né? Que cozinha ali naquele momento que o macarrão tá quente. Ai, é a minha massa predileta. A massa, ou la pasta matriciana, que é com bacon, molho de tomate e muito queijo pecorino. E a gente não pode esquecer que tem um toque de vinho nesse molho. A massa cacio e pepe, que nada mais é do que espaguete, e o molho cacio e pepe é pimenta e queijo, tá? Então pimenta preta, raladinha ali na hora, e o queijo pecorino. Ai, gente, é muito bom. E a massa lagritia, ou la pasta lagritia, que nada mais é do que o rigatone, que é o que os romanos efetivamente comem, queijo pecorino, pimenta ralada na hora, vinho branco dá todo um toque especial nessa massa, e a pancetta. Ai, o rigatone al sugo di coda. O rigatone é aquela massa curta que ela é um pouco maior do que a massa penne, ao sugo, né, ao molho de tomate, com manjericão, podendo ou não ter pimentões picadinhos ali no meio também. É uma massa muito saborosa. Gente, a padiata, e a padiata é assim, é super tradicional romana. Acho que para quem curte comer algumas coisas diferentes e experimentar uma culinária milenar, realmente é muito comum em qualquer lugar, tá? Em qualquer restaurante, qualquer trattoria em Roma, mas ela tem causado, é um prato que causa bastante controvérsias, né? Tem muita gente, quem ama, ama, quem não gosta, odeia, né? É aquele tipo de prato assim. Padiata é um termo utilizado para o intestino do bezerro não desmamado. Ou seja, ele foi alimentado somente com o leite da sua mãe. Então, isso mantém a carne de uma forma diferente. O intestino é limpo, ele é esfolado,
né? É um procedimento que se faz, ele é esfolado, mas o quimo é deixado dentro. Ou seja, tem alguns tipos, tem um pouco de fezes ali dentro. É de um bebê, essas fezes vêm do leite. E aí, você quer comer? Padiata, super tradicional. A padiata ela é conhecida em Roma, ok? E a pagliata é conhecida na Itália toda. Então é só para vocês não se confundirem aí onde vocês vão pedir, que é o mesmo prato. O polpette ao sugo, que é uma polpetta gostosa, com molho de tomate, buono. A tripa alla romana, tipo a dorbaradinha. O pollo al cacciatora, que nada mais é do que cacciatora é caçadora, tá? Então é um frango feito no estilo caçador, né? No estilo uma carne de caça, tá? Então cebola, pimentão, vinho e se for o vinho tinto, tá? Então ele é mais rústico, mas ele é bem gostoso. Coda alla vaccinara, que nada mais é do que o que a gente conhece aqui por rabada, tá? E vem muitos legumes juntos, rabo de boi, né? Feito com o rabo do boi. Vem muitos legumes junto. O carro-chefe desse prato é o aipo. O saltimbocca alla romana, que eu encerro por aqui nas dicas do que comer em Roma. Então nada mais é do que um filé de vitela bem fininho, aromatizado com azeite e sálvia, né? E fritinho nesse azeite aí. Ele acaba ficando pequenininho, enroladinho até com palito de dente, e você descobre que salta a boca, né? Que ganha sabor quando você come. Saltimbocca alla romana. E agora vamos para as curiosidades. O que tem de engraçado, de diferente, de curioso em Roma? Bom, a começar por todos os atrativos estarem basicamente em pé até hoje. Isso já é uma baita curiosidade. Sabe, gente? Eu conheço pessoas que foram a Roma pela primeira vez, eu conheço pessoas que já moraram em Roma, eu conheço pessoas que talvez nunca vão chegar a realizar esse sonho, e por conta do meu trabalho que eu sempre trago aqui para vocês, já estive em Roma algumas vezes. É muito curioso porque é uma cidade, como eu disse, para se sentir. Eu fico parado olhando para certos monumentos e eu não acredito que tem mais de 2000 anos aquilo lá. Minha casa, vira e mexe, tem rachadura. E a gente tem um problema estrutural. Como é que um bichão daquele não tem esse problema? Isso para mim já é uma curiosidade romana. A expansão do Império Romano representou, naquela época, 25% dos habitantes do mundo. Ou seja, gente, com a expansão do território romano, todas aquelas regiões que pertenciam a Roma representavam 25% da população mundial. Então, sim, o grande Império Romano modificou, né? A cidade de Roma modificou o mundo ocidental, sem dúvida nenhuma. O Vaticano, que eu citei em atrativos, é um país e ele fica dentro de Roma. Sim, ele tem o seu chefe de Estado, o Papa, e ele tem suas regras próprias. E é a sede da Igreja Católica e residência oficial do Papa, atualmente Papa Francisco. Em Roma tem mais de 2000 fontes. Vocês sabiam que em Roma tem uma lei que protege os gatos de rua? Que legal, né? Então não pode fazer mal para os gatinhos. E se algum engraçadinho fizer, tem uma lei que penaliza este cidadão. Você pode ir para cadeia. Os romanos foram os primeiros do mundo a usar concreto, tá? E um exemplo disso é a construção do Panteão. Existem 900 igrejas em Roma. E aí tem gente que fala assim: Bruna, nós vamos fazer todas as igrejas? Acho que não dá, né, gente? Tem que ficar lá um pouquinho mais de tempo. Mas é isso aí, tem 900 igrejas. O Coliseu ou Colosseu era chamado de Auditório Flávio, da dinastia Flaviana. Então, na Roma Antiga, ele não era conhecido como Colosseu, ele era conhecido como Auditório Flávio. Vocês sabiam que é muito louco aquele Coliseu que lá dentro, além das guerras e das
corridas de bigas, dos gladiadores, das lutas de gladiadores, gladiadores com animais, também existiam batalhas navais ali dentro. Existe um sistema de escoamento de água que demorava 15 minutos para escoar a água do Coliseu. Gente, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Quando você estiver na frente da Fontana di Trevi, todo mundo sabe disso, vire de costas na hora de ir embora já. Fez foto, curtiu, tal, vira de costas, pega uma moeda, joga, não pode mais olhar para ela, já sai. Isso quer dizer que você vai voltar para Roma. A Fontana di Trevi recebe normalmente moedas de 1 centavo ou recebem moedas de 5 centavos, a grande maioria delas. E não tem problema, tá, gente? Nem 1 centavo, nem 1 euro, 2 euros, não tem problema o que você vai jogar lá. A sorte é a mesma. Mas você sabia que todas as madrugadas entram pessoas da prefeitura e retiram todas elas ali? E por ano se arrecadam mais de 3 milhões de euros de turistas que jogaram moedinhas de 1 centavo ali. Gente, então olha só, o que vocês talvez não saibam é que instituições de caridade são mantidas com esse dinheiro. Então vai lá, joga moedinha, não olha para trás e fica tranquilo. Seu dinheiro está sendo empregado para uma causa nobre. O Panteão tem mais de 2000 anos. Os romanos antigos gostavam muito de higiene. E nada mais justo. Roma tem 11 aquedutos, são 800 quilômetros para se trazer água à cidade de Roma. Além das fontanas, além das casas de banho, as termas de Caracalla. Então a gente tem relatos sim que os romanos eram um povo higiênico, eles realmente tomavam banho. Muito interessante, tendo em vista a época e tendo em vista o restante da Europa, que na mesma época não se fazia uso da aguinha, né? E era interessante que eles deixavam muito claro que a vida no campo e a água na cidade, ou seja, a vida do campo nunca parou, tá? Eles sempre deixaram muito claro que Roma era uma cidade grande e que os arredores eram zona rural. Então eles precisavam trazer a água para eles em Roma, tendo uma vida próspera mesmo, né? Uma comunidade moderna, um povoamento moderno. Quem tem boca vai a Roma e Roma caput mundi, ou seja, Roma, capital do mundo, né? Aí na sua grande extensão territorial, ela virou a capital do mundo, né? Virou uma superpotência. E quem tem boca vai a Roma, quer dizer que qualquer pessoa aí que consiga, ou em qualquer lugar que você esteja, tem um território romano ali para você, né? Então, quem tem boca, chega a Roma. Eu agradeço que vocês tenham ficado comigo nesse vídeo até agora e tenham sabido de todas essas coisas maravilhosas sobre Roma. E a última curiosidade que eu vou contar para vocês é que existe, ainda se tratando de água, existe no centro histórico, perto dos grandes atrativos, em diversos lugares vocês vão ver, existem milhares de boqueiras espalhadas por Roma e com água grátis. É isso aí. Então, se você é daquele turista que anda com uma garrafinha, que anda com seu squeeze, tá? Para colaborar com o planeta aí e não ficar produzindo tanto plástico, é muito bacana que você saiba que em Roma, no centro, você vai encontrar boqueiras e lá encher a sua garrafinha de água e pronto. Inclusive, uma delas, que é uma das mais famosas, fica na Fontana di Trevi, tá? Então, tem uma deste lado e tem uma deste lado. É só você ir lá e pegar a sua garrafinha de água, né? Encher a sua garrafinha de água. Pessoal, 5 dias em Roma, entre aéreo, hospedagem, uma hospedagem 3 estrelas, tá? As alimentações. Durante 5 dias em Roma, vocês vão gastar, em média, R$7.000 por pessoa, tá? Então, acho que vale a pena.
Acho que é um lugar fantástico, todo mundo tem que conhecer. É o berço da civilização ocidental, acho que tem que conhecer. É claro, eu convido vocês a irem para Roma e a ficarem lá no mínimo 5 dias. Não deu, não tem problema. Mas, gente, é super importante que já que você vai para Roma, por favor, já faça um giro pela Itália. Fica mais barato e mais fácil aproveitar uma ida até lá. Para a Itália a gente não precisa de visto, tá? Apenas o passaporte. Quer ir para Roma comigo? Procura a gente nas redes sociais, deixa aqui nos comentários, fala com a gente. E eu espero que você já tenha curtido esse vídeo e já seja inscrito no canal. Se não, corre lá, eu espero. Eu agradeço de vocês terem ficado comigo nesses 2 vídeos e agradeço... Não, só nesses 2 vídeos. Eu agradeço vocês de terem ficado conosco. Eu agradeço vocês de terem ficado comigo nesse vídeo. Que saco! Eu agradeço vocês de terem ficado nesses 2 vídeos comigo. Gente, não esquece que a gente faz conteúdo de viagem real para as pessoas reais. Um beijo, até o próximo vídeo e vem viajar comigo, afinal quem tem boca vai a Roma.